Olá, mais um Mata-Mata na Levante. Hoje eu estou aqui com a Nelly, que é analista do setor elétrico, e ela vai falar da crise hídrica. Seja bem-vinda, Nelly. Olá, investidores. Obrigada, Flávia. Tudo bom? Vamos falar então um pouquinho sobre a crise hídrica. O que é a crise hídrica? A gente está enfrentando um período de muita seca, de alta estiagem e um período de baixa pluviosidade. O que seria isso? É um baixo nível de água nos reservatórios. Isso acaba impactando a nossa geração de energia elétrica. Essa crise, diferente da crise de 2001, que foi a crise do apagão e do racionamento de energia, ela difere no sentido que o setor de energia elétrica já passou por um marco do setor e a modernização do mesmo ao longo do período. Então a gente tem uma rede de transmissoras mais modernas, a gente tem fontes de energia mais diversificadas, como fotovoltaica, como energia eólica. Então o cenário não é mais o mesmo, porém ele não deixa de ser preocupante. Esse cenário, então, acarreta em um maior despacho das térmicas, em detrimento do despacho hídrico, com a finalidade de preservar a água dos seus reservatórios. Então, basicamente, o problema do Brasil é falta de água nos reservatórios. Isso é preocupante e a gente vai mostrar agora no estudo da Nelly quais são os setores dentro do setor elétrico, que tem geradora, transmissora, distribuidora integrada. Ela vai mostrar quais dessas empresas podem ser mais afetadas negativamente ou até uma ou outra positivamente. Obrigada, Flávio. Sim, sobre os setores mais prejudicados, a gente destaca dois desses. Então, a gente tem as geradoras de energia hidrelétrica e as distribuidoras de energia. No caso das geradoras hidrelétricas, elas têm um mandato de preservar a água de seus reservatórios, de modo que elas tenham um menor despacho hídrico no período. E, portanto, uma receita menor, porque ela é impedida pela ONS de mandar. Ela tem um reservatório com pouca água, se ela produzir tudo o que ela deveria, vai acabar aquela água. Então esse é o primeiro efeito da crise hídrica. Perfeito, Flávia. O outro segmento que é bastante prejudicado são as distribuidoras de energia. Isso porque, com o despacho térmico em detrimento do despacho hidrelétrico, a conta de luz sai mais cara, porque a energia térmica ela é mais cara. Então, com uma tarifa mais elevada, isso desestimula o consumidor a consumir energia elétrica. Então, isso acaba impactando as distribuidoras que vendem essa energia. É a tal da bandeira vermelha, né, que o governo coloca cobrando 3, 4, 8, 9 reais a mais em cada megawatt que você consome. E como a renda do consumidor ela é finita, cada consumidor tem um tanto para gastar por mês, ela vai consumir menos. Consumindo menos, a distribuidora vai ganhar menos. É dessa maneira que ela se prejudica. Perfeito, Flávio. Ainda tem um ponto, um agravante, que em um cenário de recursos hídricos mais escassos, o governo ele faz muitas campanhas de racionalização. Perfeito. O que seria isso? A racionalização são campanhas em que o governo estimula os consumidores, os clientes das companhias de distribuidoras de energia, a não consumirem energia elétrica. Esse cenário é ainda mais prejudicial para as distribuidoras de energia, porque em um cenário de racionamento, estas ainda seriam ressarcidas pelo governo. Em um cenário de racionalização, que você apenas desestimula os consumidores, essas distribuidoras não têm ressarcimento. Vamos agora para os setores favorecidos, porque no meio de todo mundo perdendo, tem um ou outro que não vai perder. Qual que é? Tem dois segmentos que são favorecidos nesse cenário. Um é o da geração termoelétrica e o outro da geração eólica. As termoelétricas são acionadas no lugar das geradoras hidrelétricas, como uma alternativa de fonte não intermitente de energia. Nesse caso, as geradoras termoelétricas, elas aumentam seu despacho térmico, então nesse período elas têm produzido muito mais energia do que no passado. No caso das geradoras eólicas, tem dois pontos positivos que contribuem para o bom desempenho do segmento. No primeiro caso, a gente tem a relação negativa entre pluviosidade e vento. Em um cenário de maior chuva, a gente tem menos vento e vice-versa. Então,
No atual cenário que a gente se encontra de estiagem, a gente tem muito mais vento, o que é benéfico para as companhias geradoras eólicas. Além disso, a geradora eólica se beneficia de alguns contratos no qual ela realiza a venda do seu excedente de energia, sendo o maior valor entre o seu contrato de compra de energia, o PPA, e o PLD, que é o preço spot de energia. O preço spot de energia atualmente está muito elevado justamente por conta do acionamento das térmicas, que fazem a energia ficar muito mais cara. Então, a eólica se beneficia do ponto que ela pode vender esse excedente de energia por um valor bem acima dos patamares antigamente praticados. Agora, pessoal, a gente vai para o cenário base. A Nelly vai contar qual que é o cenário mais provável com as informações que a gente tem hoje, dia 31 de agosto. Flávio, o cenário base ainda que a gente tem como perspectiva é o de não haver um racionamento de energia. Isso é muito bom. Isso porque a gente ainda conta com novas entradas de projetos que não são hídricos para a geração de energia. Além da entrada de novos projetos de geração de energia não hídrica, a gente também ainda possui um espaço para aumentar o despacho térmico, o que é uma preocupação hoje no setor. Além disso, a gente pode ainda praticar o acionamento de despacho de hidrelétricas, mesmo com o reservatório ainda baixo, se o cenário ficar ainda mais alarmante. O cenário que a gente trabalha, então, é não um cenário de racionamento, mas sim um de riscos de potência, ou seja, de blackouts em momentos de pico. Além disso, também se discute a volta do horário de verão, que ajudaria marginalmente na situação elétrica, mas contribuiria para o comércio. Qual a principal preocupação nesse cenário? A correta precificação da energia. Isso porque, se ocorrer movimentos populistas que puxem o preço da energia para baixo artificialmente, isso pode estimular o consumo, o que, nesse caso, seria desastroso. A bandeira vermelha 2, ela subiu atualmente, deve continuar subindo, o que vai impactar e contaminar a inflação. Porém, ela é necessária para desestimular o consumo de energia. Dado o exposto, nossa recomendação é ficar alocado a setores estratégicos dentro do setor de energia elétrica. Então, fechando o nosso mata-mata, se você quiser ter acesso a essa apresentação que a Nelly fez, com esses slides tão bem feitos, você clica aqui embaixo e você vai poder ler com calma na sua casa tudo sobre o setor e dentro do setor as empresas que podem ser mais prejudicadas e as que podem ser até favorecidas. Agradecemos a audiência de todos, bons negócios. Muito obrigada, bons negócios.